Pessoal, antes da gente começar o episódio, eu quero deixar um recadinho aqui da escritora Mariana Ferrari, que já esteve aqui no Rabiscos, uma talentosa escritora, uma querida amiga, que está com um projeto muito legal que envolve cartas. É isso, vamos ouvi-la. Oi, pessoal do podcast Rabiscos, tudo bem? Meu nome é Mariana Ferrari, eu sou escritora e hoje eu vim conversar com vocês sobre o meu novo projeto literário, o Carta por Carta. Mas antes de falar do projeto em si, quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Bom, foi ao responder essa pergunta que eu percebi há quanto tempo eu não recebi uma carta e a falta que isso me fazia. Desenvolvi o Carta por Carta com o intuito de defender as comunicações duráveis. Mas como isso funciona? Carta por Carta é um clube de assinatura de cartas em que todo mês o assinante recebe uma carta escrita por mim, na máquina de escrever, um conto inédito em formato de livreto, um adesivo artesanal e um brinde que conversa com o conteúdo da carta. Tudo é feito de forma artesanal, desde o envelope até os brindes. Carta por Carta é um manifesto em defesa das comunicações duráveis, porque cartas são mensagens transgressoras, para elas o tempo é indeterminado. Faça parte em cartaporcarta.com.br por R$ 25 por mês. Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Desculpe-me pela minha voz rouca, que eu estou curando de uma gripe, então eu estava com a voz hoje ainda mais ouvível, estava com a voz do Milton Cunha, aquele carnavalesco, extremamente rouca a minha voz. E é isso, pessoal, estamos de volta essa semana, quero convidar você que está ouvindo a gente pelo Spotify, deixar 5 estrelinhas que ajuda demais o nosso corre. Se você está ouvindo pelo Amazon Podcast, pelo iOS, pelo Deezer, favorita o Rabiscos, que ajuda a gente a chegar mais longe, é de graça, é rapidinho e não custa nada. É isso, sem mais delongas, vamos para o convidado de hoje, que nasceu lá em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, no Pará. Marcos Samuel Costa, que é ribeirinha, graduado em serviço social, tem formação em história, antropologia, poeta, escritor, contista, romancista, escreve também literatura infantil. Tô louco pra ouvi-lo. Foi finalista do Prêmio Mix Literário em 2021 e 2023, do querido Ale Rabelo, que está sempre aqui no Rabiscos também. E além disso, venceu o prêmio Dalcídio Jurandir 2019 e o prêmio o Irapuru de Literatura 2021. Está lançando esse ano a sua claquete Erupção e outros poemas que eu li e amei. Saiu pela editora Paracuari. Seja bem-vindo, Marcos Samuel. Muito obrigado, muito obrigado. Marcos Samuel Costa, já é nome de poeta já. Marcos, para a gente começar o papo, quero agradecer demais o Marcelino. Estava falando aqui em off com o Marcos. Eu escuto algumas pessoas para montar as pautas, para convidar as pessoas do Brasil, dos mais variados lugares, e o Marcelino me ajuda, vira e mexe, ele me indica nomes, pessoas. Para mim foi uma grande surpresa a hora que eu li seu livro. Então, faço com muito prazer te ouvir aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Queria te conhecer um pouco a sua história aí no Pará. Como que a literatura chega na sua vida, né? Você que hoje produz textos muito maduros, né? Você tem também tema LGBTQIA+, junto contigo. Como que o Marcos lá de trás, na infância, como que você tem contato com a literatura? Onde que ela chega na sua vida? São dois momentos muito distintos, né? Como eu falei, da partes é pela origem ribeirinha, então desde criança eu fui acostumado com a oralidade, uma oralidade bastante ribeirinha. Eu sei com meu pai no barco dele de pesca e onde a gente encostava, as canoas iam chegando e os outros homens iam encostando e conversavam muito, contando histórias, causas, e aquilo foi impregnando a minha mente, a maneira de perceber. Algumas narrativas elas eram fantasmagóricas, entre outras coisas. Esse primeiro contato foi com a oralidade e o segundo momento foi na escola mesmo. Eu tive uma professora de português que era muito boa, criativa, e ela lia com a gente na sala de aula. A gente abria os textos, reportagem, poema, conto, o que fosse, e a gente lia. Então aquilo foi me chamando a atenção. Foi quando eu tive a primeira vez contato com a poesia e eu fiquei pensando, né? Você lembra o nome dela, da professora? Sim, eu lembro, a professora Eliane Malato. Liane Malato. O Marcos, esse negócio da oralidade me pega muito, assim, me pega num lugar muito, muito bom da literatura, né? E eu vejo isso, principalmente os escritores do interior, assim, que fogem dos grandes centros, né? Em qualquer lugar do Brasil, qualquer região do Brasil. Você está falando aí do norte, mas eu falo, né, do sudeste, do sul. Qualquer lugar que você sai das capitais, que você vai para o interior, ou que você tem uma origem que as pessoas têm uma outra forma de acesso dentro da gente, menos urbana.
O que que a oralidade te forma, assim, enquanto produtor de texto hoje, enquanto poeta? Onde que você resgata ela nessa sua história? Dentro do conteúdo, mas nem tanto só nisso, né? Também na musicalidade do texto. Eu gosto de ler o texto e ver que ele soa bem para os ouvidos. Eu tenho meu primeiro romance se chama Dentro de um Peixe. Teve um colega, inclusive de São Paulo, que é poeta também, leu. Ele disse que leu o romance inteiro em voz alta. Para ele soava como se fosse algo que lembrasse uma ópera. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Não que fosse a minha intenção que fosse lido em voz alta, né? Mas eu penso, quando eu ia escrevendo, eu voltava e eu lia para me ouvir, para mim mesmo ouvir, para ver como é que essa oralidade ia surgir dentro do texto. E assim, eu saí de Ponta de Pedras, vim para Belém estudar, só que chegando aqui em Belém, eu vim para a periferia, né? O maior bairro periférico da região metropolitana de Belém, que se chama Guamá, próximo à universidade. Aqui eu continuei com um contato muito grande com o que a gente entende pelas baixadas, e as baixadas da Amazônia, que a gente tem um processo de favelização muito diferente, me marcou muito também. Então foi um segundo momento, um segundo contato, arte popular, com a oralidade, com as formas de saber, ao mesmo tempo que a universidade me tornava essa mente que pensa tecnicistamente, que lê os teóricos, que lia Pulantes, Marx, eu estava aqui no Guamá vivendo e entendendo uma outra maneira de viver, um outro ritmo, um ritmo muito mais profundo. Então essas duas coisas foram muito importantes. Interessante você falar isso, porque você sendo ribeirinha e você é da academia também, né? Sim, Aparentemente parece que são dois desencontros, assim, a academia com aquela coisa mais clássica, formal, né? E você vem com essa raiz forte, né, da Ilha do Marajó, sendo ribeirinha, né? Nessa comunicação, como que você avalia isso? uma pergunta bem complexa, mas eu estava conversando com um poeta que é colega meu de Manaus e está em São Paulo agora. A gente estava conversando e eu estava dizendo para ele, né, essa questão do Brasil profundo é complexa, mas se por outro lado, se a gente for pensar, quando a gente fala de literatura do norte, a gente automaticamente pensa no Pará, pensa em Belém. E eu me coloco muito nesse lugar de que sou da região norte, mas eu não conheço a produção de Roraima, Rondônia, do Acre, do Tocantins. Eu conheço muito pouco a literatura feita no Amazonas, conheço mais a literatura feita no Maranhão, né, que é parte da Amazônia, um pouco do Mato Grosso, mas eu quanto nortista, tenho minhas queixas, né, dessa que a gente fala muito do eixo Rio-São Paulo, mas eu também não vejo esse movimento, pelo menos eu falo a partir de mim mesmo, é uma crítica ao outro, mas é uma crítica que faço a mim mesmo. Eu não me vejo nesse local de esforço muito grande para acompanhar essa produção feita em Manaus. É tão vergonhoso que eu sei, conseguiria lembrar só do Thiago de Mello. Isso é muito pouco para um estado tão, o maior estado brasileiro, o Amazonas, e eu não conheço a produção. Enquanto que eu conheço a maioria dos poetas do Sul e do Sudeste, eu conheço muita gente do Nordeste. Então, é um movimento bem difícil, a gente tem que pensar com muito cuidado, dadas essas questões do tamanho do país, um país muito continental, mas a gente, por outro lado, caminha um pouco. Temos caminhado bem pouco, mas caminha. Temos alguns autores do norte em destaque, mas acho que não se trata só disso. Acho que essa literatura que é feita aqui nos apresenta uma outra maneira de perceber o tempo, as geografias. Lembro que foi um impacto muito grande. Um colega de fora perguntou para mim por que eu produzia literatura regional e na minha cabeça eu não produzia literatura regional. Escrever sobre os espaços e de alguma maneira ocupar lugar nessa literatura para mim não era que é o que eu tenho, né? Por exemplo, Ponta de Pedras, a cidade é muito pequena mesmo. E eu moro numa área de várzea, onde a maré enche e seca todos os dias. E a minha família até hoje ainda continua trabalhando com produção de açaí. A gente tem um sítio, então a produção do nosso sítio, que era do nosso pai, do nosso avô, vem para cá, a gente bate açaí em casa e vende, por exemplo. Então não se trata apenas de uma regionalidade, se trata do modo de vida também. O que que você acha que a gente, que é complicado isso que você está falando aí, e de fato, né, a gente tem que ficar, parece que se policiando para conhecer os escritores do norte, as escritoras, né, tem que ficar cavucando, e tecnicamente a gente não deveria ter esse problema por conta da internet, né? Porque antigamente a gente até justificava a dificuldade de acesso, de publicação, de chegar, de ter contatos, mas eu vejo pelo Rabiscos, eu recebo muitas editoras, muitos livros, pedido de divulgação e uma carência muito grande na divulgação do Norte, assim. Você acha que não teria que estar mais adequado isso hoje? Você consegue ver com uma certa esperança isso? Consigo ver com uma certa esperança. Eu acho assim que, como tu falaste muito bem, né? A internet tem diminuído, entre aspas, algumas distâncias que eram muito grandes antes, mas
eu também fiquei pensando muito isso nesse papel que a gente tem de estar se cobrando esse ano. Talvez um pouco mais de espaço, por exemplo. Eu edito uma revista que se chama Variações e todo ano a gente solta uma lista de melhores leituras a partir de autores, críticos, editores, professores que sejam do Norte e do Nordeste. Eu acho muito legal esse movimento que fala das melhores leituras, mas eu ainda não vi nenhum intelectual da Amazônia, da região Norte, ser um dos convidados para falar sua sugestão de leitura. Eu acho que esse movimento, que parece ingênuo, insignificante, poderia sim nos dar outra perspectiva. Por exemplo, no Variações agora, que a gente soltou esse analista, todo mundo ficou muito atento à sugestão de um professor local, que é o Paulo Nunes, importante crítico. Então, Sim. eu lembro que uma colega respondeu lá no Instagram, falou assim, essa lista com certeza eu vou trabalhar com meus alunos da graduação dele. É disso que, de alguma maneira, a gente está tentando falar, né? É que a diminuição das distâncias também tem que vir com mudança de atitudes, A gente não pode desanimar no final das contas, né? Porque a com arte ela certeza. vai se abraçando aqui, né? A gente hoje está lutando. Hoje a gente teve notícia de uma demissão do Henrique Rodrigues do Prêmio Sesc, o Ayrton, que é um excelente escritor que ganhou o Prêmio Sesc, teve aqui no Rabiscos também, um querido, conheci ele pessoalmente. Teve trechos, né, cortados ou questionados, na verdade. Tivemos o Jefferson Tenório, que dentro do cenário foi censurado. E parece que as coisas vêm querendo derrubar a gente, né? Parece que essas coisas vêm querendo segregar, enquanto a potência de união, ela pode ser muito mais forte, né? Muito mais representativa, né? A gente está aqui conversando hoje, você está aí, eu estou aqui no Sudeste, a gente está conseguindo falar e fazer esse laço também, né? Eu queria falar um pouco do seu livro, cara. Eu gostei muito dele. Você falou da oralidade. Eu li o seu livro em voz alta. Ele os seus plaquetes. Ele é incrível. Ele chama Erupção e abre, né, o livro com um poema chamado Erupção, que eu vou pedir licença para ler aqui pro ouvinte se ambientar. Eu queria falar um pouco agora da sua poesia. Erupção. Sob o lençol misto, a masturbação do amanhecer. O sexo oral do amanhecer, o valor de uso do beijo quem pode comprar, ou mensurar na fria noite, os corpos, nossos corpos, pelos, nossos desejos, as dores de quem permite ser penetrado pelo outro. Na terapia relato todas as formas que me fizeste gozar sem toque. Eu achei lindo o jeito que você abre, com essa erupção. E eu queria. E eu senti um pouco uma exploração de certas vulnerabilidades dos seus personagens. Queria que você falasse um pouco disso. E também de como é produzir sendo um autor LGBTQIA+. Sim, sim. Comecei com os poemas narrativos desde o livro No Próximo Verão. Então, esses personagens vêm aparecendo. Alguns já mais clássicos, como o Céu, que aparecem em todos os livros. E eu gostei dessa ideia de trabalhar essas pequenas narrativas dentro dos textos e trabalhar a vulnerabilidade. Eu gostei da tua pergunta, porque me faz pensar um pouco. Eu recebi algumas críticas, né? E críticas sempre são boas de alguma maneira para a gente repensar. Só que as pessoas questionaram se eu não estava fazendo panfletagem ou se eu não estava exagerando na militância. Um amigo chegou a dizer que eu me perdi dentro da poesia. Só que eu penso assim, que apesar do tema, eu também tento de alguma maneira trabalhar a estética, trabalhar a oralidade dentro do texto, a musicalidade, o ritmo dentro de um poema. E chegar a um resultado como esse demora muito tempo, não é tão rápido. E eu brinquei e falei, falei assim, e todo mundo que lê os 20 poemas de amor do Pablo Neruda e uma canção de desespero, né? Ninguém reclama, ninguém fala, mas ele está escrevendo. Ele é um hétero, está escrevendo cartas de amor para mulher, os poemas. Não é em momento algum, em momento, em hipótese alguma, isso será questionado. Mas um poema homoafetiva que vai falar da erupção dentro de uma forma da sexualidade, e o poema termina de uma maneira com muito sofrimento, né? Fala da terapia, isso é questionado, né? A gente tem que pensar, eu penso muito, muito da própria maneira que o Brasil foi colonizado. Sei que isso soa muito clichê, mas não teria como te explicar se tu não viesse e estivesse também aqui. Por exemplo, eu vejo essas marcas muito mais profundas no interior da Amazônia, no Marajó, onde eu estou, as relações patriarcais, as relações de clientelismo,
do mando e é muito mais difícil, sabe? A gente ter que ficar lidando com a violência o tempo inteiro na minha rede de amigos, colegas, por onde eu passei, dificilmente eu conheço alguém, converso e não toca no assunto que sofreu abuso sexual, tentativa de abuso, essa cultura tão grande da violência que os centros, como tu falaste, pode estar tentando superar, tem outra maneira de ver, tem um pouco mais de justiça. No interior isso ainda é muito difícil. Por isso que eu penso muito de como a colonização deixou marcos muito profundos que a gente ainda não foi capaz de superar. A gente está vivendo uma guerra de narrativas aí na Ilha de Marajó, né? Recentemente, por conta da extrema-direita divulgar uma série de fake news através da ex-ministra nojentíssima Damares, e a gente viu essa discussão que você falou da violência, né? E como que é usado para guerra de narrativa mesmo, para marketing político, para. Então, quando você me fala assim, às vezes, né, alguém critica o fato de eu militar, e eu acho que a poesia tá aí para isso também, ela tá para militar também, né? Como que você vê isso? Como falar da violência que você está falando? Como lidar com essas questões que estão acontecendo tão perto de você também, através da poesia, através da produção artística? Sim, eu estava conversando recente com alguns amigos e a gente ficou falando assim, como conversar sobre tudo isso sem parecer arrogante, né? Porque de alguma maneira toda essa violência, toda essa narrativa, como tu muito bem lembraste, ela não é isolada, né? Ela não pertence à Ilha do Marajó, ela não pertence só aos corpos LGBTs. Ela pertence de alguma maneira à sociedade capitalista, né? Sociedade globalizada, pertence ao neoliberalismo, pertence a todos esses movimentos extremamente opressores. Essa máquina que é muito de poder, que é muito grande, né? Para muitos status continuarem, para muitas coisas continuarem onde estão, a gente sabe que a pobreza tem que ser cada vez mais implantada, ser cada vez mais profunda. Eu penso que não dá só para pensar que no Marajó está acontecendo isso. Na verdade, não é no Marajó, é em todos os locais de subdesenvolvimento, em muitos territórios. Então, eu não penso que é uma coisa isolada. E lidar assim com toda essa pressão, com todo esse cerceamento, não é fácil. Quando eu retornei para a ilha, foi muito, muito difícil. Ah, tive que voltar à psicoterapia, eu tive uma fase bem ruim mesmo, assim. Foi preciso ir procurar ajuda médica. Muita coisa acontecendo, muita coisa a gente volta a ver e volta a ver e ver com outros olhos. Você voltou aí por conta do trabalho. Sim, por conta do trabalho. Eu perdi meus pais durante a pandemia, então tive que me sustentar. Isso coincidiu de eu estar me formando. Aquela reviravolta louca da vida. Aí eu volto para Marajó e eu herdei a casa que era dos meus pais, uma casa muito grande. Você perdeu seu pai e sua mãe na pandemia? Sim, meu pai morreu em 2020 e minha mãe em 2022. Caramba. Aí eu volto para Marajó, eu estava naquela casa gigantesca e foi que eu comecei a fazer o sarau na casa do poeta. A gente se encontra uma vez ao mês e a galera lá nunca tinha ido a um sarau, não tinha noção do que era isso, então começou. Foi uma necessidade particular inicialmente, né? Por conta do sofrimento, precisava ressignificar aquele espaço. Aí hoje o sarau ganhou outras dimensões. Já não preciso estar lá para o sarau acontecer. O sarau já consegue se autossustentar, as pessoas já têm essa ideia do que é, de chegar, de ter o contato com a literatura, e a gente lê um pouco de tudo. Então, com certeza, a literatura é um mecanismo muito importante e a gente não fala só da produção, né? A gente fala quanto consumidor, quanto leitor, quanto pessoas que são extremamente apaixonadas por isso. Eu, pelo menos, sou extremamente apaixonado pela leitura, pelo livro, pela ideia de formar novos leitores, de ter uma sociedade em torno disso. Nossa, é muito difícil, né? Deve ter sido muito difícil, deve estar sendo muito difícil para você, porque é tudo muito recente, né, Marcos? Sim, E você fala, você conta da sua história, você falou aí da produção da açaí, a herança do avô. Como que é essa relação sua com a família, a relação familiar? Você teve essa base, teve esse apoio, até dentro da sua sexualidade e posteriormente nas suas produções poéticas? sim, sim. Vale a pena dizer que a minha família é evangélica. A minha mãe era pastora, e minha irmã é pastora evangélica, meu cunhado também, minha sobrinha é evangélica, uma família toda evangélica. Mas hoje eu mantenho uma relação muito boa com a minha irmã, com
o meu cunhado, a gente convive muito bem, meu namorado convive muito bem em casa com eles. A gente almoça, sai, conversa muito bem. Isso causou um certo incômodo nas outras pessoas, principalmente. Porque eles aceitavam, porque eles conviviam. Tem toda essa dificuldade de lidar. Eu tenho um pouco de medo de parecer assim, precipitado com a fala, mas, por exemplo, eu percebi muito uma relação. Quando eu voltei para a ilha, a dificuldade de algumas pessoas lidarem com o LGBT em outros espaços, né? Quando um LGBT é quem faz a faxina na tua casa, faz a tua unha, faz teu cabelo, é quem ornamenta o espaço, é uma relação. E é aquela relação sempre de inferiorização, de piadinha, de brincadeira. Então eu tive essa noção da dificuldade inicial que as pessoas tinham de ter que me respeitar como profissional. Eu sou assistente social, ocupar espaços e ter essa divisão, ter essa igualdade, enquanto isso incomoda as pessoas. E a gente se acostumou com narrativas em que LGBTs sofrem, morrem, são violentados. Na minha cidade, eu cresci com uma narrativa muito triste de uma travesti que recebeu pauladas na cabeça até a morte. Uma travesti que eu conhecia, a Pepita, e depois, poucos anos depois, com uma pessoa trans que era meu colega de escola, foi morto lá em Ponta de Pedras também, com sinais de abuso sexual, queimaduras no corpo, afogamento, outra LGBT que levou um tiro em festa. Enfim, foram essas narrativas que me cercaram. Sempre foi uma relação muito violenta. A violência tá muito no quintal, né, Marcos? Ainda mais pro LGBTQIA+. Você entende que a sua poesia é uma forma de vingança também? Eu digo que sim, mas também é uma forma de esperança. Eu brinco sempre dizendo que nos meus 16, 17 anos eu não tive a oportunidade de ler textos em que houvesse personagens LGBTs vivendo e fazendo as coisas. E hoje a galera que lê tem essa oportunidade. É mais acessível, é possível. Só vim ler Caio Fernando Abreu quando eu já estava na universidade. Nunca na minha vida, eu também não sei dizer por qual motivo, Morangos Mofados nunca chegou nas minhas mãos. Era uma leitura que eu não escutava falar. Então, depois que eu conheci o Caio, foi esse impacto, né? Que é possível, que tem como, e a aproximação, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras leituras. Aí a importância muito grande do prêmio literário, de conhecer autores LGBTs, ler essa produção e ter esperança, sabe? Ter esperança mesmo. Essa questão da identificação acho que é muito importante. Estava ouvindo a conversa de vocês com o Jefferson Tenório, que ele falou do tempo que demorou, né, para ter acesso a essa literatura produzida por pessoas negras. E eu penso muito sobre isso, sabe? Fiquei pensando muito quando eu estava ouvindo a conversa de vocês. Quanto demorou para eu ter acesso também à literatura produzidas por LGBTs. E não é uma escrita estereotipada, não aparece personagens com características extremamente exageradas, porque não é isso, sabe? É muito diferente quando você pega uma escrita feita por um não LGBT, sempre tem muita violência, o sexo nunca é fidedigno, tornam tudo muito violento, muito grosso. Essa é a impressão que eu tenho. Por que não lidar no cotidiano, né? O Caio é enorme, né? O Caio Fernando Abreu, eu sempre Sim, falo dele aqui, indico ele, porque às vezes ele é muito reduzido em frases de internet, mas o Caio tem uma potência literária absurda, né? Isso que você falou do Jefferson do episódio, eu recebi um áudio hoje de uma amiga muito querida, que chama Vitória, ela é uma mulher negra, uma senhora negra, e ela estava fazendo algumas reflexões no áudio após ouvir o episódio. Ela fala como que ela foi educada para ser branca, né? Ela é uma mulher sim. negra, eu fui educada para ser branca, dentro do embranquecimento que a sociedade pede que sejamos, né? E eu estendo essa interpretação aí à heteronormatividade, né? Seja na literatura, seja na produção, e ainda mais no interior do Brasil, né? Você ir na Ilha de Marajó, numa cidade pequena que, né, nós vivemos um país preconceituoso, um país que tem essa força violenta muito grande. E eu sinto também nos seus poemas, nesse livro que eu li, um pouco de. Me desperta um pouco a curiosidade de entender também dentro de você
a violência invisível, a violência psicológica, né? Como que isso pesa, esses preconceitos velados, assim, porque também é uma agressividade, às vezes, mais dolorida até, né? O não explícito, né? Com certeza. Eu saí da ilha muito adoecido, assim. Muito preconceito, muita violência. Eu lembro de estar na quarta série do ensino fundamental menor na escola. E cheguei que a professora disse que o colega tinha me chamado de viado. E ela respondeu: Mas como não te chamar de viado? Como não dizer isso? Olha o teu jeito. Eu lembro de como aquilo para mim sou tão violento. Eu era uma criança. Eu devia ter 10 anos de idade, no máximo. Não sei. Aí depois, já na fundamental maior, tinha um amiguinho que a gente ficava andando, conversando. A escola era grande. A diretora da escola mandou chamar minha mãe para dizer que eu tinha um namorado. Mas cheguei em casa, já imagino como foi tudo aquilo. Então, essas violências foram muito marcantes. Então, eu venho para a universidade, estudo e um adoecimento muito grande. E foi quando procurar ajuda profissional, enfim, a psicoterapia. Eu fui procurar ajuda por conta que, pelas induções suicidas, foi uma fase muito difícil, sabe? Porque a gente, às vezes, não dá a verdadeira dimensão para o que é esse processo de adoecimento. Então, hoje eu olho assim para trás e fico pensando, como é que as pessoas conseguem ser tão violentas com a infância como a criança? As pessoas falavam de sexualidade para mim, tinham comportamentos extremamente preconceituosos quando eu nem sabia ainda o que era nenhuma dessas coisas. Então, são relações extremamente visíveis, mas elas são reais. Não sei, eu sinto ainda. A gente sente onde não é bem-vindo, onde pode ir, onde não pode ir. Eu sinto a não abertura em alguns espaços para os meus livros irem por medo que as pessoas têm disso. Mas a gente tem que voltar para aquilo que eu falar. A gente tem que se apegar à esperança. Essa semana passada, uma professora de uma comunidade ribeirinha um pouco distante mandou fotos para mim, que ela leu um texto meu na sala de aula com os alunos, fundamental maior, e eu fiquei muito surpreso da coragem. Ela disse que os alunos gostaram, o aluno queria levar o livro para casa, e os personagens eram como afetivos do livro. Eu fiquei até um pouquinho preocupado, mas eu disse, é isso, porque a violência e o preconceito pertence a nós e não ao adolescente. É muito, isso está em nós, não na relação deles. A leitura deles vai ser diferente. Talvez seja até uma esperança de um pouco menos de preconceito. É de uma perversidade isso contra a criança, né? Você Sim, agredir uma criança dessa forma é fabricar um trauma ali que vai levar muito longe, né? Eu li muito a religião nas suas narrativas, né? A religião tá lá, né? E agora você falando que vem de uma família evangélica, né? Uma base religiosa. Queria entender melhor isso, assim, essa base religiosa e esse reverb que ela tem tão forte nos seus poemas. sim, sim. A minha família toda evangélica. A mãe da minha mãe, minha avó, né? Minha mãe, a minha irmã, todo mundo muito ligado à igreja. Eu cresci na igreja evangélica e cantava, era professor da escola bíblica muito cedo, com 14 anos já virei professor da escola bíblica, depois era secretário do departamento de ensino, depois eu estudei, fiz o primeiro ano do ITQ, né? Curso de teologia lá na igreja, e eu era pastor da rede de jovem, tudo assim muito cedo, né? Eu estava lá em tudo, participando de tudo, pastor de rede de jovem, só que eu era extremamente infeliz. Os meus amigos todos, que são amigos até hoje, começaram a namorar, a ser felizes, eu me sentia aquela solidão muito grande. Eu não tinha essa liberdade em casa para falar, enfim, estava. Você já tinha se descoberto. Sim, mas tinha aquele cerceamento muito grande. É tão engraçado quando eu olho para trás, eu acho muita graça nisso, que eu me permitia uma vez ao ano ficar com algum menino. Aí isso Uma é vez muito ao ano. complicado. Esse foi seu caminho da autoaceitação, talvez. Com certeza. E fiz muitas campanhas. E é muito coração no meu dia, aquela ideia de libertação e da pressão dos outros, né? Que as outras pessoas percebem do lado de fora, e tinha muitas falas pra cima de mim sobre o meu comportamento,
meu jeito. Então, essa questão religiosa foi muito adoecedora, mas, por outro lado, eu lembro, eu criança, assim, e aprendendo as histórias bíblicas. Eu achava o máximo. A história de Jonas, eu tinha uma irmã da igreja que levava a baleia para contar a história, então tinha muita ludicidade em tudo isso. E lendo recentemente eu também um crítico e pensador daqui da Amazônia, o Abílio Pacheco, ele fala muito sobre isso, de como essas narrativas judaicas nos chegam, como elas vão compondo a nossa maneira de pensar. E eu disse, então eu vou me reconciliar com tudo isso e vou trabalhar isso, trazer para a literatura, mas de outra maneira. Eu vou recontar essa história a partir de outras perspectivas. Você faz isso muito bem. As pessoas alguns evangélicos querem trabalhar com a cura gay, né? Enquanto eles precisam ser curados mais do que tudo, né? Eles precisam ser curados com urgência. Eu queria falar um pouco de outro ponto que eu anotei lendo o seu suas plaquetes, que é uma ligação que você falasse um pouco, eu queria te ouvir falar sobre perdão, o poder da reconciliação consigo mesmo e às vezes dentro dessa sociedade tão errante e tão agressiva. Sim, então quando eu fui crescendo e me entendendo como pessoa, a primeira coisa que eu percebi é que tinha um espaço delimitado. Eu já estava crescendo e os lugares estavam sendo postos. Eu não tinha escolha. Sendo de uma família pobre, ribeirinha, pescador, meu pai não sabia ler, então eu via que tudo ia sendo reduzido. Eu sentia muito essa diferenciação dos espaços. Eu lembro que eu entrei na escola de música, era muito diferente o jeito que eles me tratavam e tratavam as outras crianças que eram de classe média, as filhas de pessoas brancas, que tinham algum status na cidade. Então, a primeira coisa que eu percebi foi isso, a primeira constatação. E depois vem a sexualidade. Então, foi outro ponto muito difícil. Eu vim para Belém estudar, e meus pais eram muito pobres, passei muita dificuldade em Belém, muita dificuldade para me manter no FPA, processo de sofrimento muito grande. A primeira coisa que a gente aprende é nos odiar, não aceitar e não se sentir aceito. Então, eu demorei muito tempo. Acho que aí sim a academia foi muito positiva no sentido de fazer com que eu tivesse orgulho das minhas origens, de onde eu tinha vindo e que não, as relações não eram desse jeito. Eu acho que eu aprendi muito com o marxismo para pensar fora da caixinha e quebrar muitas coisas e entrar e sair. Para mim foi, por exemplo, muito importante a leitura do Michel Foucault. Mas o curioso hoje é que eu vejo que esse perdão, esse auto-perdão, essa reconciliação comigo mesmo, veio bem mais com a leitura, por exemplo, do Ayrton Krenak. Eu acho tão profundo quando o Ayrton Krenak fala, né, que as civilizações se fazem sobre a outra, sobre violência, né, e que o que resta são apenas cacos. Eu achei isso tão profundo porque de alguma maneira fala da gente, né? O que a gente faz conosco mesmo, com a nossa vida, com as nossas relações. Acho assim, muita coisa precisa, eu particularmente comigo mesmo preciso melhorar. E eu não tenho medo de falar sobre isso porque eu sei que eu não sou o único LGBT que está nesse lugar, sabe? Nesse lugar de que quem necessita sair do sofrimento, quem necessita ter orgulho, eu ainda tenho muita dificuldade para sair na rua de mão dada com meu namorado, que durante as eleições do desgoverno do Bolsonaro aqui no bairro, no Guamá, eu escutei muitas vezes que viado tinha que morrer, que iam bater, então foi muito violento, fiquei muito traumatizado com essa ideia. A gente já está na periferia, é pobre, então são muitos olhares, mais homofobia, então tudo isso causa muito medo. Eu tenho muita dificuldade de como eu vou me postar nos lugares, porque o sofrimento, o preconceito, ele não vai desaparecer. A gente precisa ir se ressignificando. E não é rápido, demora muito tempo. Eu ainda não consigo me dar algumas liberdades, mas eu acho que esse é o caminho e vai ser devagar, mas sim, nunca perdendo a vista da esperança. Você fala de ressignificar. Você acha possível falar de um medo amadurecido, novos medos sendo enfrentados de novas formas, assim? Com certeza, com certeza. Eu penso muito também a partir de onde eu estou, do trabalho. Estava em um barzinho outro dia e chegou uma moça que foi estagiária lá onde eu estava trabalhando, uma estagiária do serviço social, e ela falou da importância que foi para ela
ter o primeiro supervisor dela, e o primeiro supervisor dela, no caso, que foi eu, ser um LGBT, e ela sendo também uma pessoa LGBT. Então, eu acho que esses movimentos são muito importantes, nos dão um pouquinho de esperança, porque os medos vão surgindo, né? A gente vai, o tempo vai passando, por exemplo, o LGBT tem muito medo, não posso generalizar, né? Eu vejo crescendo um pouco o medo da solidão, o medo de estar só. A gente tem muitas questões, né? Questões dos relacionamentos, as questões de tudo ser muito fluido, as questões, por exemplo, dos aplicativos, de tudo ser muito, 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 muito rápido. São muitas coisas para pensar. E, quando tu falaste, né, alguns vão desaparecendo. Eu lembro que o início da minha juventude, lá pelos 20 anos, o HIV era uma coisa que me assustava muito, e eu fiquei me perguntando por que nunca ninguém tinha me apresentado o HIV e me apresentado a camisinha, porque nunca tive essa conversa de forma aberta. Eu lembro que uma pessoa próxima morreu e houve os rumores de ser HIV, e foi aquele susto muito grande. E é daí a importância, sabe, das pessoas não entenderem de quão a gente ainda precisa falar, sim, de preservativo, sim, falar de STI, falar sobre a vida. Que significa o afeto para você? Uma boa pergunta. A minha forma de me relacionar afetivamente foi uma outra maneira também de aceitação. Apesar de eu ser poeta, tenho dificuldade de me expressar, falar o que eu sinto. Por exemplo, eu consigo muito mais dizer para o meu namorado que eu amo ele cozinhando, que eu adoro cozinhar. Então, acho que o afeto também é um mecanismo de como a gente consegue transmitir ao outro, até essa tentativa da ausência da violência, que a gente nunca vai deixar de cometer a violência, pelo menos se pensar, né? Pensar um pouquinho. Talvez eu também não soubesse responder esse afeto. Ninguém sabe no final das contas. Cara, eu sei que você deve ser lido. Adorei. Eu quero conhecer mais os seus outros livros. Quero conhecer os seus outros livros. Quero conhecer mais o seu trabalho. Eu gostei muito desses plaquetes que você me enviou. Queria que você falasse onde que o pessoal te encontra, se o pessoal quiser conhecer seus livros. Esse plaquete que você lançou, vai lançar agora. Como é que a galera tem acesso também? Os meus livros estão todos concentrados na editora Folheando, estão lá no site, o frete é grátis, dá para parcelar. Eles ainda estão subindo para a plataforma da Amazon, mas ainda não está na Amazon. Mas certo, é no site da editora Folheando e comigo mesmo. A plaquete é só comigo, porque o amigo lá, o meu amigo o Rafael Moya, fez a ilustração e tudo, só que a impressão foi feita na casa de uma amiga. Ela mesma imprimiu, costurou tudo manual. Então, foi um trabalho a 6 mãos. Pessoal, comprem e encontrem o Marcos. Então, vou deixar o link do Instagram. Qual que é o seu Instagram, Marcos? Marcos San, Marcos San e autor. autor. Se o pessoal quiser mandar e-mail, alguma coisa para entrar em contato contigo, como é que pode ser? Chama no direct que eu mando o e-mail. E quem quiser conhecer Ótimo. também a revista Variações, estamos no Instagram, @variações, revista de literatura. A revista Variações, ela é física também ou ela é uma revista digital? Só digital. E ela trabalha é por assinatura. Não, não. Eu publico tanto na plataforma blog quanto lá no Instagram. Ah, eu vou atrás disso aí então. Quero ler e quero consumir. Obrigado pelo papo, viu, cara? Você é uma simpatia. Obrigado. Adorei conhecer sua história e espero conversar mais vezes com você e te conhecer pessoalmente também, um dia que você vier aqui para São Paulo, para a região aqui. Eu estou em Minas, mas eu estou no sul de Minas, então um dia que você vier por perto, Tá será um bem, prazer te combinado. conhecer. Eu estou indo em São Paulo dia 19 de abril, vou participar de um evento lá na Patuscada, da História Ah, você vai Foliana. estar na E tem Patuscada do Edu? Que legal, dia 19 de isso, abril? isso. Ai, que legal, quem sabe a gente se encontra lá e se conhece. Eu ia Tá adorar. bem. Pessoal, Abraço. pessoal de casa, semana que vem a gente volta com mais papo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.